Você sabe qual é o estado brasileiro que mais recebe mineiro, gaúcho e paulista fugindo do próprio estado? Santa Catarina. Todo mundo quer morar lá, e existe um motivo muito simples. Funciona. Escola pública que ensina, rua que não afunda na chuva, vizinho que cumprimenta de manhã, mas tem um detalhe que a maioria ignora quando fala de Santa Catarina. Enquanto Balneário Camboriú vende apartamento de 60 metros quadrados por R$900 mil e Florianópolis cobra R$12 mil de aluguel por imóvel mediano em bairro médio, existe um Santa Catarina paralelo onde R$190 mil compra casa com quintal, silêncio e qualidade de vida real. Esse Santa Catarina fica a no máximo 3 horas da praia e a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Prepara, porque o que vem a seguir vai fazer você repensar cada decisão imobiliária que você adiou até hoje. Número 10. Mafra. Mafra fica no norte catarinense, na fronteira com o Paraná, e tem aquele jeito de cidade que não precisa se anunciar porque ela simplesmente funciona. É cortada pelo Rio Negro, tem arquitetura de influência alemã e polonesa, que dá um charme visual involuntário e um custo de vida que parece digitado errado quando você compara com o litoral. Preço médio de imóvel, R$185 mil. Aluguel médio, R$850 por mês. Custo de vida, cerca de 34% abaixo da média estadual. A cidade tem quase 60 mil habitantes, hospital regional, faculdades e um comércio local que surpreende por ser completo sem ser barulhento. O mercado de trabalho gira em torno de papel e celulose, metal mecânico e comércio, mas trabalhador remoto vai se sentir em casa com facilidade. Um morador de Curitiba que migrou para Mafra escreveu num grupo de finanças: saí da capital achando que ia me arrepender. 3 meses depois, meu único problema é que não fiz isso antes. O lado B honesto. Mafra fica numa região de clima frio de verdade. Inverno com geada frequente, manhãs que testam a sua relação com cobertores e uma neblina sobre o Rio Negro que é cinematográfica nos primeiros dias e filosoficamente perturbadora no 30º. Se você é da turma que precisa de sol para funcionar, anota isso. Se você tem sangue frio e gosta de ver fumaça saindo do café de manhã, Mafra é quase perfeita. Imagina isso. Você acorda num sábado, abre a janela e o Rio Negro está encoberto de névoa branca. Sua casa foi comprada com o que você pagaria em 18 meses de aluguel no litoral. O cachorro late no quintal. Você não deve nada para ninguém. Esse é o preço de R$185 mil em Mafra. Número 9. Canoinhas. Canoinhas é o tipo de cidade que aparece sempre quando alguém pesquisa qualidade de vida no interior catarinense e nunca aparece quando alguém pesquisa onde morar em Santa Catarina. Essa contradição é exatamente o que cria a oportunidade, localizada também no Planalto Norte, a cerca de 380 quilômetros de Florianópolis. É uma cidade de economia sólida baseada em erva mate, madeira e agroindústria, o que significa que não depende de sazonalidade turística para existir. Preço médio de imóvel, R$175 mil. Aluguel médio, R$800 por mês. Custo de vida, 35% abaixo da média estadual. Cerca de 55 mil habitantes. Tem hospital, tem faculdades, tem uma praça central que ainda funciona como ponto de encontro de verdade, sem ser cenário para foto. O ponto que chama a atenção é a comunidade. Canoinhas tem uma coesão social que cidades grandes perderam há décadas. Um empreendedor que se mudou de Joinville comentou online: em Joinville, eu era o vizinho do 4A. Em Canoinhas, sou o Rodrigo que chegou do norte e já conheço o padeiro, o dono da farmácia e o vereador por nome. O detalhe que pede atenção: Canoinhas fica numa região de disputas históricas de terra e tem memória viva do contestado, o que cria uma identidade local muito forte e às vezes fechada para quem chega de fora com pressa. Não é resistência, é ritmo. Quem respeita o tempo da cidade é bem recebido. Quem chega querendo transformar tudo encontra parede. Número 8. Caçador. Caçador tem apelido de capital do pinheiro brasileiro e leva isso a sério. É uma cidade que cresceu com a indústria madeireira e soube diversificar antes que o setor encolhesse. Hoje tem polo moveleiro, agroindústria, saúde e educação compondo um mercado de trabalho que aguenta comparação com cidades bem maiores. Fica no meio oeste catarinense, a cerca de 320 quilômetros de Florianópolis. Preço médio de imóvel, R$195 mil. Aluguel médio, R$950 por mês. Custo de vida 29% abaixo da média estadual. Quase 75 mil habitantes.
Tem shopping, tem hospital com UTI, tem variedade de ensino superior e tem uma energia de cidade que ainda está crescendo sem ter perdido o tamanho humano. Um casal de Florianópolis descreveu a mudança assim: saímos do litoral pagando R$ 3.200 de aluguel por 58 metros quadrados sem garagem. Em Caçador, compramos casa de 140 metros quadrados com garagem. Quintal e churrasqueira por R$ 210 mil. O financiamento ficou mais barato que nosso aluguel antigo. O ponto de atenção: Caçador tem invernos rigorosos com geada e ocasionalmente neve leve, e verões com chuvas intensas. A infraestrutura da cidade foi projetada para isso, mas quem vem de litoral ou de clima quente leva uma ou duas estações para calibrar a expectativa. Não é problema, é adaptação. E adaptação em Caçador tem recompensa concreta em formato de metro quadrado. Número 7, Videira. Videira seria fácil de descrever como a cidade do vinho e parar por aí, mas fazer isso seria ignorar que ela tem uma das melhores relações entre estrutura disponível e preço de imóvel do estado inteiro. Localizada no meio oeste, a cerca de 350 quilômetros de Florianópolis, é conhecida pela produção de uva e pela festa do vinho. Mas o que sustenta a cidade no dia a dia é uma base industrial séria em plásticos, alimentos e têxtil. Preço médio de imóvel, R$ 190 mil. Aluguel médio, R$ 900 por mês. Custo de vida 30% abaixo da média estadual. Cerca de 52 mil habitantes. Hospital, faculdades, comércio completo e uma qualidade de vida urbana que não exige carro para resolver a maioria das coisas. Quem mora em Videira tende a ficar. A taxa de migração de saída da cidade é uma das mais baixas da região, o que diz mais sobre a qualidade de vida local do que qualquer ranking. Um trabalhador remoto que veio de São Paulo escreveu num fórum de nômades digitais: escolhi Videira no mapa, quase por acidente. Hoje não consigo imaginar por que eu pagava R$ 4 mil de aluguel para ter menos espaço, mais barulho e metade da comida por o dobro do preço. O único porém, por ser menor, Videira exige que você esteja ok com rotina mais previsível. Não tem muita surpresa no cardápio cultural, mas o que tem é bom e constante. Imagina abrir uma garrafa de vinho local numa sexta à noite no quintal que é seu, sem condomínio, sem taxa, sem síndico mandando e-mail sobre barulho depois das 22 horas. Esse é o custo de uma boa decisão imobiliária em Videira. Número 6, São Bento do Sul. São Bento do Sul entra nessa lista e desequilibra ela um pouco porque não é barata do jeito típico, é barata em relação ao que oferece. É a capital brasileira do mobiliário de exportação, tem uma das maiores concentrações de fábricas de móveis do país e uma renda per capita que coloca ela acima da maioria das cidades catarinenses. Fica no nordeste do estado, a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis e perto de Joinville. Preço médio de imóvel, R$ 220 mil. Aluguel médio, R$ 1.100 por mês. Custo de vida 21% abaixo da média estadual. Cerca de 85 mil habitantes. A cidade tem arquitetura predominantemente germânica, é muito limpa, muito organizada. E tem aquela seriedade de comunidade europeia transplantada para o sul do Brasil, o que pode ser exatamente o que você quer ou exatamente o que vai te entediar em 2 meses. O mercado de trabalho é real, setor moveleiro, exportação, logística e serviços. Um engenheiro que largou Joinville por São Bento do Sul comentou diretamente: Joinville me dava salário, São Bento me dá salário e sobra dinheiro no fim do mês, porque tudo custa menos e a cidade não fica inventando razão para você gastar. O detalhe cultural importante: São Bento tem uma identidade germânica forte que se manifesta em costumes, associações e ritmo de vida. Quem entra nessa cultura com respeito é absorvido bem. Quem chega querendo mudar o jeito das coisas vai bater em muro de concreto muito bem construído. Número 5. Curitibanos. Curitibanos não aparecem em nenhuma lista de tendências imobiliárias e é exatamente por isso que ela está no número 5 aqui. Cidade do Planalto Serrano, a cerca de 300 quilômetros de Florianópolis, com uma economia baseada em agropecuária, madeira e comércio regional.
Tem o tipo de estrutura que garante que você não vai precisar sair da cidade para resolver as coisas básicas da vida, sem ter o tipo de estrutura que eleva artificialmente o preço do metro quadrado. Preço médio de imóvel, R$ 165 mil. Aluguel médio, R$ 780 por mês. Custo de vida 36% abaixo da média estadual. Cerca de 40 mil habitantes. Hospital, faculdades com campus relevante da UFSC. E um ritmo que qualquer pessoa com trabalho remoto vai apreciar em menos de 30 dias. Um professor universitário que migrou de Florianópolis descreveu assim: em Floripa, eu era mais um pagando caro para morar longe do mar mesmo. Em Curitibanos, tenho sala de estudos, quintal, silêncio e uma parcela de financiamento que cabe no meu salário sem fazer malabarismo. O ponto que merece atenção, por ser menor, a oferta de lazer é limitada ao que a cidade produz ela mesma, que é bastante sólida em termos de natureza, gastronomia local e vida comunitária, mas não tem cinema, não tem show toda semana, não tem um movimento contínuo de cidade grande, para quem essa troca é boa. Curitibanos é argumento quase irrespondível. Número 4. Ituporanga. Ituporanga se auto-intitula capital da cebola brasileira e produz quase 25% de toda a cebola consumida no país, o que é uma informação estranha de incluir numa análise imobiliária, mas faz sentido quando você entende que isso significa economia local robusta, emprego estável e preço de alimento absurdamente baixo para quem mora lá. Fica no Alto Vale do Itajaí, a cerca de 180 quilômetros de Florianópolis. Preço médio de imóvel, R$ 170 mil. Aluguel médio, R$ 820 por mês. Custo de vida, 32% abaixo da média estadual, cerca de 25 mil habitantes, menor que as outras cidades da lista. Mas entra porque tem um detalhe específico que muda a conta. A proximidade com Blumenau e com o litoral é real o suficiente para que você faça o trajeto num fim de semana sem sofrimento. Não é isolamento, é distância estratégica. Um casal de empreendedores digitais que saiu de São Paulo publicou a conta detalhada. Em São Paulo, nossa estrutura de vida custava R$ 8.400 por mês entre aluguel, escola, supermercado e gasolina. Em Ituporanga, a mesma estrutura custa R$ 3.100. Em 3 anos, financiamos a casa com a diferença. O único porém real, Ituporanga é cidade pequena, sem fingir ser média. Se você precisa de anonimato urbano, dá a opção de sumir numa multidão às vezes. A cidade não oferece isso. Todo mundo se vê. Para uns é acolhimento, para outros é sufocamento. Você sabe qual dos dois é você. Número 3. Lages. Lages entra no top 3 porque faz algo que poucas cidades catarinenses conseguem. Tem porte de cidade média de verdade, com estrutura que compete com capitais regionais. E ainda assim mantém preço de imóvel que parece incompatível com tudo que oferece. É a maior cidade da Serra Catarinense, com quase 160 mil habitantes, a 230 quilômetros de Florianópolis. Preço médio de imóvel, R$ 210 mil. Aluguel médio, R$ 1.050 por mês. Custo de vida 22% abaixo da média estadual. Tem shopping, tem hospital de referência regional, tem universidades com cursos de medicina e direito, tem gastronomia diversificada e tem uma cena cultural que surpreende quem chega esperando interior genérico. O mercado de trabalho é real e variado. Saúde, educação, agropecuária, indústria e uma cena crescente de negócios de serviços. Um médico que deixou Joinville por Lages resumiu em 3 frases. Em Joinville, eu trabalhava para pagar o custo de viver em Joinville. Em Lages, trabalho para construir patrimônio. A diferença é R$ 2.000 por mês que ficam no meu bolso. O detalhe que define quem vai amar ou odiar Lages: o inverno. A Serra Catarinense tem o inverno mais intenso do estado. Neve acontece com regularidade suficiente para não ser surpresa. Se isso é encanto ou desvantagem, depende da sua relação com o casaco. Imagina acordar num julho com neve no quintal, xícara de café quente na mão, parcela do financiamento que você paga com um salário de meio mês porque a casa inteira custou R$ 210 mil. Lages não é escondida, é subestimada. Número 2, Chapecó. Chapecó entra no top 2 porque combina algo que é raro no mercado imobiliário catarinense:
Preço de interior com estrutura de cidade grande de verdade. É a capital do oeste catarinense, com quase 230 mil habitantes, e funciona como polo regional de saúde, educação e agronegócio para toda uma região do sul do Brasil. Preço médio de imóvel, R$ 230 mil. Aluguel médio, R$ 1.150 por mês. Custo de vida 20% abaixo da média estadual. Tem aeroporto com voos diretos, tem shopping, tem faculdades com medicina e engenharia, tem hospital de referência regional e tem uma cena de gastronomia que bate de frente com cidades muito maiores, especialmente em churrascaria, porque o oeste catarinense leva isso a sério de um jeito que beira a religião. O mercado de trabalho é diversificado e não depende de sazonalidade. Agroindústria, saúde, educação, varejo e uma cena de startups que cresceu na última década com apoio de incubadoras ligadas às universidades. Um investidor imobiliário que opera em Santa Catarina disse publicamente: Chapecó tem todos os fundamentos de cidade que vai apreciar nos próximos 10 anos. A infraestrutura já chegou. O preço ainda não acompanhou. Essa janela fecha. O detalhe honesto que ninguém menciona: Chapecó fica a quase 600 quilômetros de Florianópolis e a quase 500 quilômetros de Curitiba. Se o litoral é parte essencial da sua qualidade de vida, conta isso na equação. Se o que você quer é estrutura, custo baixo e vida que funciona sem depender de praia no fim de semana, Chapecó é o argumento mais completo do Oeste. Número 1, Rio do Sul. Rio do Sul é o número 1 dessa lista porque faz algo que nenhuma outra cidade catarinense consegue ao mesmo tempo. Fica a distância razoável do litoral, tem estrutura de cidade média consolidada, mantém preço de imóvel incompatível com tudo que oferece e tem uma qualidade de vida mensurável que aparece em todo o ranking sério do estado. Localizada no Alto Vale do Itajaí, a cerca de 170 km de Florianópolis e 130 quilômetros de Balneário Camboriú. É a cidade onde você mora com custo de interior e visita o litoral quando quiser, sem comprometer nenhum dos dois. Preço médio de imóvel, R$ 215 mil. Aluguel médio, R$ 1.050 por mês. Custo de vida, 23% abaixo da média estadual. Cerca de 75 mil habitantes. Hospital de referência regional. Faculdades, comércio completo. Gastronomia variada e uma cena de trabalhadores remotos que cresceu bastante nos últimos anos exatamente por causa dessa posição geográfica estratégica. O mercado de trabalho envolve metal mecânico, têxtil, saúde, educação e uma presença crescente de serviços digitais. Um casal que saiu de Itajaí por Rio do Sul publicou a conta assim: em Itajaí, pagávamos R$ 2.800 de aluguel por apartamento de 70 metros quadrados sem garagem. Em Rio do Sul, compramos casa de 160 metros quadrados com quintal e churrasqueira por R$ 230 mil. A parcela ficou R$ 1.400. Sobra o dobro no fim do mês. O que ninguém menciona sobre Rio do Sul é que a cidade fica no Vale do Itajaí, uma das regiões de maior risco de enchente de Santa Catarina. Isso não é detalhe, é dado objetivo. Imóvel em cota alta resolve o problema completamente e em Rio do Sul é possível encontrar casas em cotas seguras dentro do orçamento, mas comprar sem verificar a cota é erro que tem custo emocional e financeiro alto. Pesquisa antes, pergunta para o corretor sobre histórico do terreno, verifica no plano diretor da prefeitura. Feito isso, Rio do Sul é a melhor relação entre localização, estrutura e preço que Santa Catarina oferece fora do litoral. Imagina sair para o trabalho, que agora fica a 12 minutos, passar por ruas com serras ao fundo, parar no café onde o dono já sabe seu nome. Lembrar que sua parcela é metade do que você pagava de aluguel e que no próximo feriado longo você está 1h40 de balneário, sem pressa, sem ansiedade, com casa quitada esperando quando você voltar. Então, de Mafra, com sua névoa sobre o Rio Negro, até Rio do Sul, com as serras ao fundo e o litoral a menos de 2 horas, Santa Catarina esconde 10 cidades onde a conta fecha de um jeito que Florianópolis e Balneário nunca vão deixar fechar. O estado mais bem avaliado do Brasil em qualidade de vida não é só litoral caro e apartamento de luxo, é também interior que funciona, vizinho que cumprimenta, casa com quintal e parcela que cabe no salário. A pergunta não é se você pode se mudar, é porque você ainda não foi pesquisar. Qual dessas 10 você escolheria? Manda nos comentários, vou ler tudo.